todos, turma do Colégio São Francisco 2021. Estamos aí encerrando nosso ano letivo e essa aula de história especial para vocês, tá? A gente vai entender alguns conceitos muito importantes para a gente levar para a vida, não só levar para a prova, mas entendendo essa parte aqui, eu acredito que vocês estejam preparados para o próximo ano letivo, ou próxima etapa, como queiram, mas prestando bem atenção, olha só, eu vou explicar aqui alguns conceitos que até lá no ensino médio vocês vão precisar, ou até na universidade vocês vão ter que utilizar. Muitas vezes não importa nem o curso que vocês vão fazer, mas vocês precisam entender essa parte aqui. Então olha só, a gente vai começar com o conceito de nação. Nação, muito ao contrário do que se pensa, nação não é um país, como o pessoal chama não, viu? Então se eu colocar na avaliação de vocês o que você entende por nação, nação é apenas uma ideia, viu? É apenas uma ideia de igualdade na qual todos devem ser considerados da mesma forma, tá bom? É uma ideia na qual o pessoal acha que numa nação todos devem viver com os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, a mesma importância. Numa nação não existe classe alta, classe média, classe baixa, não tem nada disso. Uma nação é como você imaginar uma aldeia indígena, no qual todos têm a sua mesma importância, todos têm o mesmo passado em comum, todos têm o mesmo ideal de vida, todos têm o mesmo objetivo. Isso é uma nação. Então não cabe muito aqui, quando alguém diz o Brasil é uma nação, não é bem assim que acontecem as coisas, né? Nação quer dizer igualdade, não é bem isso que nós vemos no nosso dia a dia. Mas é um conceito interessante para os poetas, para o pessoal que gosta de uns conceitos mais assim ligados à fantasia, quando querem fantasiar uma coisa, diga nossa nação e tal, bate no peito e diz. Nosso livro didático até fala, até cita essa parte de nação, né? Que nós devemos compreender, mas enfim, na prática mesmo, ele é um pouco diferente do Estado. O Estado ele não é nação. O Estado é apenas digamos, uma organização onde tem que ter um governo, onde tem que ter também um povo para ser governado, é claro, né? Sem povo não tem pode ter governo. E também uma autonomia encerrada num território, né? Tem que ter um chão para esse povo ficar, né? Chama isso de território, tá bom? Então isso é Estado. Uma ideia, também é uma ideia, mas é uma ideia mais realista, né? Todo mundo tem um Estado, o mundo todo tem um Estado. Não adianta que até os anarquistas precisam de alguém para dizer o que está certo, o que está errado, que hora que vai, que hora vem, enfim. A democracia é o que nós podemos chamar de forma de governo em que todos, na verdade um regime, tem as diferenças, regime, forma, enfim, mas na democracia todos decidem juntos, tá bom? Vamos supor que aqui são pessoas, né? Essas pessoas na democracia todas decidem juntas alguma coisa. Todo mundo levantou a mão. Epa, legal, todo mundo está decidindo, olha só. Todo mundo decidiu levantando a mãozinha, né? Ó. Danou-se todo mundo aqui do estado decidiu. Muito bem, olha só, que legal, né? Na democracia, como é chamado de governo do povo, né? Muitas vezes tem países aí que não tem esse exercício, o povo não ajuda a, digamos, não que não queira, mas o povo não tem direito a ajudar, a exercer a democracia, no caso de alguns países fechados que nós temos aí pelo mundo, né? Mas tem outros que o pessoal já consegue, né? Já consegue, digamos, ajudar a eleger alguém, ajudar a formar um vereador, ajudar a formar um deputado, enfim. Que é exatamente isso que vai acontecer na República. Ajudar a formar pessoas, né? Assim, porque a República é uma forma de governo que vai substituir
as monarquias, tanto no mundo como inclusive aqui no Brasil. Aconteceu que a monarquia terminou e a república começou. Na república acontece uma coisa bem semelhante à democracia. Ela é um pedaço, digamos assim, que a república é um pedaço da democracia, né? Porque aqui na democracia todos votam junto, mas aqui alguém escolhe um só para representar todo mundo. Viu? Um presidente, um prefeito, um deputado, que seja. Esse aqui vai representar todos aqueles lá. Isso é que a gente chama de república, tá bom? Ou seja, res pública, ou seja, a coisa é pública, a coisa não é minha, a coisa não é sua, a coisa é de todos. Ou seja, na república, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, ele não tem nada dele, ele não é nada. Ele apenas representa a coisa pública. Ele não pode fazer nada que não seja para o bem comum, ao bem de todo mundo. Essa parte aqui é tranquilinha, a gente entende rapidinho essas coisinhas, né? Antes de passar para os poderes constitucionais, que é muito importante a gente entender também, e para nossa prova, e para nossa vida, a gente tem que levar tudo isso aqui, gente. Embora você, mas eu quero ser enfermeiro, médico, tal, mas até lá, nessas profissões, você tem que compreender essa parte todinha aqui. Tem como fugir disso, tá? Então, antes de entrar nos poderes constitucionais, a nossa República do Brasil, ela foi fundada em 1889, onde nós tivemos a substituição do último rei do Brasil, que foi o Dom Pedro II, pelo primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Em 15 de novembro de 1889, nós fundamos nossa República, da qual nós fazemos parte até os dias atuais. Bom, para a gente entender como esses presidentes, a partir daqui quem vai, digamos assim, coordenar é o presidente. Não vai mandar em ninguém, vai coordenar, que é diferente. Então o presidente, no início da república, ele era um presidente muito oligárquico, né? Ele só trabalhava para certas pessoas, ele não trabalhava para todo mundo. Então não havia democracia no Brasil, mas havia uma república, viu? Havia uma república que o presidente estava aqui coordenando. Mas não era para todo mundo, não. A república era para poucos. Somente em 1985 foi que realmente nós aqui do Brasil começamos a experimentar a junção das duas coisas, da república e da democracia. Aqui o povo começava a sonhar em votar para presidente, coisa que não acontecia jamais no Brasil, porque teve um tempo em que somente os ricos podiam votar, as mulheres não votavam, analfabetos não votavam, enfim. Mas a partir de 85 o pessoal começou a articular uma forma de colocar todo mundo participando. Mas não foi de imediato. A ideia estava nascendo aqui, mas a proposta só veio se concretizar em 1988, quando o pessoal aqui do Brasil montou a nossa última Constituição, que é um livro das leis, que diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, que fala sobre pessoas, sobre direitos e obrigações também, cidadania, enfim. Essa Constituição é um livrinho. Tá? Todo mundo deveria ter um desses em casa para se proteger. Professor, é tão importante assim demais, né? Muito importante. A nossa sétima Constituição, ela vai exatamente falar de cidadania. E cidadania quer dizer direitos e obrigações. Não é só direito, não. Eu só tenho direito. Não, você tem direito, mas também você tem dever, que são suas obrigações. Eu tenho o direito de ter as coisas tudo bonitinho organizado, porque eu tenho o dever de organizar também, ajudar a organizar. Eu tenho o direito de ter silêncio na rua, em todo lugar, porque eu tenho o dever de não fazer barulho. Eu tenho o direito de morar num lugar limpo,
eu tenho o dever de não sujar. Muito bem, é muito simples de entender isso. Tem 250 artigos, enfim, por aí vai, né? E dentro dessa Constituição estão inseridos os poderes constitucionais, que a gente vai compreender agora, tá bom? Bom, esses poderes constitucionais é o que nós podemos chamar de poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Judiciário, legislativo e executivo. 3 formas de poder. Nós temos eles na nossa república. No tempo dos reis tinha o poder do rei, né? Mas não tem mais rei no Brasil, nós só temos esses 3 poderes aqui que nasceram na França, no contexto de um contexto histórico aí que a gente vai ver futuramente. Então olha só, o poder executivo é aquele que executa todas as leis da Constituição. Ele não pode fazer nada que não esteja dentro dessa Constituição. Ele não pode xingar em público, ele não pode falar bobagem, não pode dizer não às coisas em público, enfim, ele não pode fazer nada que não esteja nessa Constituição aqui. Então, o Poder Executivo, quem é que vai trabalhar nesse Poder Executivo? No plano do Brasil, falando de Brasil, nós temos o presidente. Vou colocar num lugarzinho mais organizado para a gente ver direitinho. O poder executivo, ele é executado pelo presidente da República, pelo governador do estado e pelo prefeito. Esses aqui são os representantes do poder executivo do Brasil. O presidente manda na nação é claro, entre aspas, né? O governador coordena o estado e o prefeito coordena o município, que é a cidade, tá bom? Município que corresponde também à zona rural. Então nós temos aqui os 3 poderes do executivo, as 3 forças do poder executivo, enquanto que o poder legislativo é aquele poder que vai criar as leis. Quem é que cria as leis no Brasil? Deputados e senadores. Quem é que cria as leis no estado do Piauí? Deputados estaduais. Quem cria as leis no município de Valença do Piauí? Os vereadores. Esses aqui fazem parte do poder legislativo, que quer dizer lei. São eles que criam as leis. Esses aqui executam as leis. O nome já está dizendo, executar as leis. Mas quem é que julga se essas leis estão certas ou erradas? O poder judiciário. Tá bom? O poder judiciário que diz que se as leis estão certas ou se estão erradas. São os juízes, mas não é qualquer juiz, não, pessoal. São os juízes dos Supremos Tribunais Federal, que é o maior de todos, que divide o poder com o Supremo Tribunal de Justiça, que é o segundo maior de todos. Olha só, esse Tribunal Superior Federal, ele é o único que pode dizer que se o presidente está errado ou está certo. É o único que pode denunciar o presidente por corrupção. É o único que pode dizer se as leis podem ser mudadas ou não. Esse aqui ele vai julgar as leis. Na verdade, os dois fazem isso. E também tem os juízes que fazem essa intermediação, né? Eles também todos trabalham juntos de acordo com a Constituição. Muito bem, acho que ficou bem interessante essa parte. Nós tivemos alguns presidentes na nossa nova república, que começou em 1988, como já falamos aqui agora. No ano seguinte já era para ter eleição, né? 1989, eleição. Só que nessa eleição todo mundo agora ia poder votar, os brasileiros todos votaram.
inclusive os analfabetos e também os maiores de 18 anos de idade já poderiam votar. Então olha só, foi eleito o presidente Collor, né, em 90. O presidente Collor ele foi acusado de corrupção, ele saiu porque estava sendo acusado de corrupção, ou seja, os senadores acabaram denunciando ele, o STF aprovou o impedimento dele e ele foi jogado para fora da política, na verdade. Foi do Brasil não, foi da política. Estava meio que roubando, né? Então, pessoal, então tirou o Collor, né? No lugar do Collor assumiu o Itamar Franco, era o vice-presidente. Itamar Franco assume aí meados de 90, 91. Itamar Franco cria aquela moedinha chamada real, que nós temos até hoje, utilizamos até hoje, né? A moeda chamada real. Depois do Itamar Franco, veio o presidente Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, que ajudou a criar o Plano Real, né? Depois do Fernando Henrique Cardoso veio, por 2 vezes ele foi presidente, depois dele veio o Lula, que também por 2 vezes foi presidente, depois veio a Dilma, a nossa presidente mulher, né? Primeiro presidente mulher do Brasil, né? Na qual ela também sofreu a mesma coisa que o Collor sofreu, ela também sofreu o impedimento de governar o Brasil. Foi impedida pela segunda vez, ela foi eleita 2 vezes, por conta também de algumas falhas que a Constituição não permite, tá bom? A nossa Constituição é nosso livro de leis, lembra aí, gente? Se você for contra a Constituição, você, sendo um político ou uma política, você vai impedida de exercer a sua atividade. E foi isso que aconteceu com a Dilma e com o Collor de Mello, tá bom? Então, a gente tem aí alguns fatos interessantes aí sobre esses presidentes, né? Se na prova cair alguma coisa a respeito, você já fica logo sabendo que o Collor de Mello saiu porque estava impedido de governar, o Itamar Franco criou o Plano Real juntamente com o Fernando Henrique Cardoso. Depois o Lula foi presidente por 2 vezes com um alto índice de aprovação, né? A Dilma Rousseff, que foi a primeira presidente eleita do Brasil, ela governou uma vez, na segunda vez que ela foi governar, ela foi pega em falcatruas, enfim, falcatrua não, um crime de responsabilidade. Não cabe a nós agora julgar. Então, a nossa avaliação ela vai ter algumas questões bem interessantes. Lembrem-se dos conceitos que eu passei para vocês, são muito importantes, muito mesmo. E dependendo assim da carreira de vocês no futuro, essa pequena aula ela pode ser de uma importância fundamental para cada um de vocês e até mesmo para o professor, que vai ver o futuro de vocês brilhante. Então, pessoal, essa aqui foi nossa última aula do ano. Um grande abraço do tio e até a próxima. Se vê por aí, tá?